Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro editorial desse domingo. Um pouco atrasado, eu sei, de praxe. Tô vendo que eu tô lerdando no sábado e dormindo demais, né? Mas tá bom, não tem problema não. Ontem foi um dia bom, saí para passear. A gente foi numa cidadezinha linda aqui perto de Ribeirão, chama Jabuticabal, onde tem as barraquinhas, a cidade tá toda enfeitada. Então eu cheguei um pouco tarde em casa e essa é a minha justificativa do atraso. Então peço desculpas por isso aí, tá? Mas vamos lá. A gente precisa conversar sobre o Clesão, tá? Por que sobre o Clesão? Foi uma tragédia, mas não uma tragédia que aconteceu inevitável, natural. Foi uma tragédia humana. Foi uma tragédia moral. O Clesão vinha dando sinais que, que a sua saúde estava debilitada há muito tempo. Há muito tempo. E por que eu estou falando? Eu vou trazer para vocês uma entrevista da esposa do Coronel Naime. Você deve lembrar do Coronel Naime, que foi preso, sabe, e na minha visão, de forma muito, muito injusta. Ele foi preso por ter se omitido no dia 8. Mas se teve uma coisa que aquele homem não fez, foi se omitir. Ele foi para o embate, ele prendeu gente, ele foi ferido. E como que a justiça brasileira consegue caracterizar que ele foi omisso? Eu não consigo entender. Mas a saúde do Naime está indo pelo mesmo caminho que a do Clesão. E só para antes de entrar nessa entrevista, foi dada na rádio Auriverde, ex-Jovem Pan, agora Auriverde, né, ex-filiada da Jovem Pan, agora Auriverde, foi expulsa, né, da Jovem Pan, porque não quis seguir o que a Jovem Pan mandava, ou seja, o que o governo mandava, e foi dada essa entrevista lá e a gente precisa comentar sobre isso. Foi republicado pela Carla Zambelli. Mas olha só, antes de entrar nesse assunto, vou trazer só isso aqui, ó. O Marcel Van Hatten fez essa publicação aqui, ó. Tá vendo essa camisa? Sobrevivi confiando. Clesão. Essa camiseta foi dos pertences do Clesão que a viúva e as filhas foram buscar na Papuda. O Clesão fez à mão. E, se vocês perceberem, tem um desenhozinho de uma bicicleta, né, DF, tá escrito Aécio ali embaixo. Aécio é o que tá preso e que pegou 17 anos. Então, você vê que tinha uma amizade, provavelmente, entre o Aécio e o Clesão. Há uma amizade muito grande entre aquelas pessoas que foram presas pelo 8 de janeiro. Então, isso aqui os próprios familiares do Clesão mandaram para o Marcel aqui. E exemplo de que, mesmo preso, mesmo a sombra do Vale da Morte, o Clesão não tinha perdido a esperança. Vamos falar do Naime agora. Olha só essa matéria da Gazeta do Povo. Pouco a imprensa está dando atenção. Preso após atos de 8 de janeiro, Coronel Naime passa mal pela terceira vez na prisão. Lembrando que o Coronel Naime ele já foi encontrado desacordado dentro da prisão. Tá? Ele foi encontrado, sabe, numa situação de extrema preocupação com a sua saúde. Por várias vezes ele foi atendido, a esposa do Coronel Naime fala que já conversou com ele, que os atendimentos foram muito mais do que só 3 vezes. Eu queria que você prestasse atenção comigo nessa denúncia, tá? Nesse pedido de socorro que a esposa do Naime faz aqui. Quem fez a publicação foi a Carla Zambelli, que escreveu o seguinte: gravíssimo. Não podemos ter mais uma morte. Em entrevista nesta segunda-feira à Rádio Auriverde Bauru, com o Alexandre Pitoli, a esposa do Coronel Naime, Mariana Adorno Naime, fez graves relatos sobre a saúde do coronel preso desde o dia 7 de fevereiro, por suposta omissão para conter os atos do dia 8 de janeiro. Ele estava de férias, deixou sua residência para ajudar a conter os manifestantes e chegou a ser ferido com o disparo de um rojão. O coronel Naime passou mal 2 vezes nessa semana e foi levado ao hospital na noite de ontem. Segundo sua esposa nas redes sociais, ele retornou para o local que está detido agora há pouco, no fim da noite. Estava com um coágulo no braço, bem roxo, inchado e com febre. Em maio, a PGR enviou um parecer a favor da manutenção da prisão do militar. Eu fico assustado, tá? Literalmente.
de ver onde é que a PGR, onde é que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, ainda estão vendo a necessidade da manutenção da prisão preventiva. A prisão preventiva é para tirar um indivíduo perigoso da sociedade, ou é quando ele puder estar interferindo nas investigações, atrapalhando, e eu não vejo aqui caminho nenhum para isso. Afinal, Flávio Dino ficou aí tranquilo, o G. Dias foi retirado do relatório da CPI, um monte de gente que, sabe, tinha que esclarecer muita coisa, ficou por isso mesmo. Então, assim, hoje é muito complicado tudo isso que acontece. Eu quero que você assista aqui, eu vou colocar, dar uns 4 minutinhos de entrevista, mas assiste aqui comigo. Estamos caminhando aí para 10 meses da prisão do Naime, e desde o último domingo, da última visita que eu fiz, eu percebi que o estado de saúde dele já estava abalado. Dia 19/11, no domingo, eu alertei ainda algumas pessoas, eu ainda postei nas minhas redes sociais, falei que a gente deveria se preocupar com a questão da saúde, e assim, infelizmente, no dia 20, o Clezão veio a falecer, né? Com essa questão da saúde do Clezão, eu fiquei extremamente desesperada, a palavra é essa, porque as comorbidades que levaram à morte do Clezão são as mesmas que o Naime aponta desde o início da sua prisão, que é a hipertensão, a diabetes, e o Naime ele se afastou naquela semana de janeiro exatamente para tratar de um problema de saúde. Ele vinha 2 anos à frente do departamento operacional, doente, cansado, sem férias, sem final de semana, sem noite, sem madrugada, trabalhando dia e noite pela Sociedade do Distrito Federal, pela PMDF. E aí, quando ele tira uma semana para se tratar e emendar com as férias dele, legais, né, que estava tudo regularizado, acontece o dia 8. Ou seja, ele está, desde o dia 8 de janeiro, em estado de alerta, submetido a um nível de estresse terrível e que tem se agravado. Ele foi encontrado desacordado na cela já 2 vezes, desmaiado, isso em junho, julho. Outras vezes ele teve que ser submetido a exames, médicos tiveram que ir acompanhá-lo, só que isso também a grande mídia não noticia, né? Ninguém sabe o que está acontecendo com ele lá, é igual aconteceu com o Clezão, 36 vezes passou pelo ambulatório, e a gente só ficou sabendo disso depois que veio a falecer. E o meu grito aqui hoje é pedindo socorro. Eu não quero, como eu falei para você, Pitoli, na sexta, eu não quero ser a próxima viúva, eu não quero que o Naime seja a próxima vítima desse sistema, eu não quero que meus filhos fiquem órfãos, né? E a gente não pode aceitar isso, Mariana, sabe? É desesperador. Nenhuma manifestação, nenhuma novidade, nada de novo? Nada. O que nós fizemos agora foi entrar com novos pedidos de revogação de prisão, né, porque nós estávamos esperando voltar da PGR, que já praticamente 2 meses aguardando a manifestação da PGR sobre a questão da denúncia, que eles denunciaram e nós recorremos, fizemos a defesa prévia, e para saber se o STF vai aceitar ou vai arquivar a denúncia, e até hoje tem 2 meses e pouco, e nada acontece, o processo dele fica parado. Mariana, eu fiz essa pergunta porque... Viu, Mariana, mas por que eu fiz essa pergunta para você? Porque nós tivemos a notícia da morte do Clezão. E você muito bem já pontuou que o Coronel Naime atravessa os mesmos problemas de saúde, apresenta os mesmos problemas de saúde do Clezão. Sim. Você me trouxe, e eu vou me lembrar, a primeira conversa que tivemos, Mariana, você trouxe para nós que não havia nenhum apontamento que justificasse a prisão do Coronel Naime. Lembra disso? Sim. E aí a gente tinha a esperança da soltura dele para os próximos dias. E acho que isso aconteceu em junho, salvo engano. Foi logo que terminou a investigação da PF. Isso Exato. Foi em maio. Maio. A primeira conversa com a Mariana Naime aqui foi em maio. E já havia esperança de soltura do Coronel Naime. O que encerrou em maio foi que houve o encerramento das investigações da Polícia Federal, né? E concluiu pela ausência de responsabilidade dele. É um absurdo, é um absurdo. Agora, mesmo com a morte do Clezão, mesmo diante de todos os alertas que vocês já trouxeram em relação à saúde do Coronel Naime, ninguém se posicionar
Para mim, isso é uma falta de humanidade, de respeito, que eu jamais imaginei viver no Brasil solidário, o Brasil de uma pátria solidária. É inacreditável. Hoje a gente vê ele numa situação que os próprios policiais que estão responsáveis pela custódia dele na visita ontem, eu saí de lá chorando, porque eles me chamaram e falaram: Dona Mariana, a gente está muito preocupado com a situação do coronel. Ele não tem saído do quarto essa semana toda, ele tem reclamado de intensas dores de cabeça, dormência nos braços, né, vômitos. E eu falei: gente, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Eles falaram: o que a gente pode fazer? Ele está tomando a medicação que está aqui. Aí pediram para mim, falou: e a questão do médico? Eu falei: só liberaram o médico psiquiatra. Eles não liberaram o médico particular. E até porque não é a família que tem que custear isso, já com tanta despesa que nós estamos tendo, é o Estado. Só que o Estado não tem condições de custear isso. E com o salário bloqueado, né, Mariana? E com o salário dele bloqueado, né? Com o salário dele bloqueado. E com a condição de saúde minha, dos meus filhos, totalmente debilitadas também. É um gasto excessivo que a gente tem passado. E vendo ele se acabando. E eu falo: não quero. Gente, será que vocês não estão percebendo que vai ser outro Clezão? Vocês não estão percebendo que não é um ou outro? Vai ter muito sangue ainda, se ninguém fizer nada. E não, eu vejo até, Vitório, me perdoa se eu tiver com o entendimento errado, mas as autoridades, eu não sei se é medo, se é receio, é a população mesmo, sabe? A gente, enquanto povo, enquanto sociedade, a gente tem que se unir, porque a gente está percebendo um jogo estranho no ar, que a gente não sabe o que está acontecendo, e a gente vê uma situação de injustiça, uma situação que outras vítimas poderão vir para a mesma... outras famílias podem sofrer as mesmas dores, né, que a família do Clezão está ali sentindo. Então, eu não quero, eu vou gritar até meu último momento, até meu último fôlego, eu vou gritar, eu vou atrás, e eu só agradeço a cada um de vocês que tem me ouvido, que tem levado, né, feito minha voz ecoar para os outros lugares, porque eu me sinto extremamente abandonada pelo sistema. Mariana, e a gente vai lutar pela soltura do Naime até o fim. Eu já te falei isso e assim será. É isso aí, pessoal. Vocês veem que a situação está um tanto quanto complicada, né? A gente, sabe, fica consternado com tudo isso que está acontecendo e vamos estar acompanhando e trazendo aqui para vocês, né? É o novo normal do Brasil. É o Brasil onde o sujeito que rouba, desvia dos cofres públicos, fica aí livre, leve e solto. Enquanto que aquele que, sabe, fez o seu papel, teve atuação. E a Polícia Federal, como a própria Mariana falou, encerrou o seu inquérito. Qual a justificativa aqui? Entendeu? Então é muito complicado, tá bom? Grande abraço, fica com Deus, vejo vocês no próximo editorial.